Olá, você sabe o que é comunismo? Se não sabe, já ouviu falar, né? Hoje irei dar um grande resumo sobre o que é comunismo. Estará neste vídeo um conteúdo mais sério, bem mastigado e de fácil entendimento. Lembrando que o conteúdo do vídeo foi feito com base na história, talvez não reflita a minha e nem a sua opinião sobre o assunto. O que é o comunismo e da onde ele surgiu? O comunismo teve sua origem na Revolução Industrial da Europa no século XVIII, sendo historicamente o regime que mais matou pessoas no mundo e que tem como dogma a ideia da divisão de classe, a mesma criada por Karl Marx, quem cita em seu livro e textos a guerra entre essas classes claramente. Tem como plano meio que uma ditadura do proletário, onde o Estado tem o direito de tudo que o povo tem, seja rico ou pobre, sem livre mercado, onde tudo é definido pelo Estado, tornando-o cada vez mais forte e assim uma sociedade comunista sem classes, igualdade de todos. Vemos que em regimes comunistas, historicamente o povo vive igualmente, realmente, mas na miséria, com fome, a maior quantidade de vítimas fatais, além dos campos de concentrações, onde há e houve assassinatos com gás. Vamos falar um pouco de Karl Marx, começando com uma frase simbólica dele: as classes e as raças, muito fracas para enfrentar as novas condições de vida, devem retirar-se, elas devem perecer no holocausto revolucionário. Não poderia deixar de mencioná-lo, porque ele é um principal causador do comunismo e líderes de países que seguem e seguiam a sua ideologia comunista. Então irei resumir brevemente sua história. Karl Marx vem de uma família falida e sempre foi sustentado. Quando sua família não podia mais o sustentar, Engels foi quem o sustentou após passarem a escrever juntos, sendo Engels um burguês. E mesmo assim, Marx odiava os burgueses, e mesmo sendo judeu, ele tinha o ódio mortal deles. Vai entender. Marx era um pregador do extermínio social, sendo com índios ou com aquele que o chamava de fracos. Ele foi uma das primeiras pessoas, junto com Engels, a declarar o extermínio de pessoas publicamente. Por isso, é preciso eliminar as classes. Ele teve 6 filhos com a sua esposa Jenny, porém 3 morreram de fome e 3 cometeram suicídio. Apenas um viveu, mas este era do seu caso com a empregada. Logo foi adotado por Engels, que também o colocou à adoção. Marx também não foi ao enterro do pai. Sua esposa morreu e nunca o perdoou. Ele faliu mesmo tendo recebido grandes heranças, e após a morte da esposa de Engels, que era seu único amigo, ele não deu a mínima, o que levou a Engels cortar as verbas que ele recebia. Para finalizar, todas as suas profecias sobre o capitalismo falharam e o seu único trunfo, que foi deixado aos esquerdistas em geral, foi o seu livro O Capital. Socialismo e comunismo. Para simplificar, o socialismo quer gerenciar o seu dinheiro e o comunismo a sua vida. Mas no geral, todos os países socialistas e comunistas faliram, chegaram à miséria. O socialismo foi colocado em prática e falhou e tem falhado. No caso do comunismo não temos muitos, além de ditadores genocidas e o trecho de Marx. Assim que a distribuição do trabalho passa a existir, cada homem tem um círculo de atividade determinado e exclusivo que lhe é imposto e do qual não pode sair. Será caçador, pescador, pastor ou um crítico, e terá de continuar a sê-lo se não quiser perder os meios de subsistência. Na sociedade comunista, porém, onde cada indivíduo pode aperfeiçoar-se no campo que lhe aprouver, não tendo por isso uma esfera de atividade exclusiva, é a sociedade que regula a produção geral e me possibilita fazer hoje uma coisa, amanhã outra, caçar de manhã, pescar à tarde, pastorear à noite, fazer crítica depois da refeição e tudo isso a meu bel prazer, sem por isso me tornar exclusivo caçador, pescador ou crítico. Países comunistas. Existem alguns países comunistas como Cuba e Coreia do Norte. China e Vietnã seguem o socialismo de mercado, mas não deixa de ser um país comunista. A seguir, trechos sobre a vida em países comunistas. North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. I was born in 1993, and I was abducted at birth, even before I knew the words freedom or human rights. When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime? Watching a Hollywood movie. My father died in China after we escaped North Korea. And I had to bury him at 3 a.m. in secret.
I was 14 years old. The day I escaped North Korea, I saw my mother raped. The rapist was a Chinese broker. He targeted me. I was 13 years old. My mother allowed herself to be raped in order to protect me. We walked across the Gobi Desert, following a compass. When they stopped working, we followed the stars to freedom. We wanted to live as humans. Médico gana un promedio de casi 900, casi 40. From the government and putting in their 8 hours so that they can go home. They get paid the same whether they sell one plate of food or 50. Es menos cantidad, los granos que son menos, el azúcar que es menos, ni hay jabón de baño, ni de lavar, ni detergente. Bueno, cada día las menos. Yo trabajo 8 horas como licenciada profesional que soy de enfermería y diario. Yo no gano 50 pesos, no gano 12 o 13. Imagine trying to live on the Cuban average salary of $20. Também alguns países onde o comunismo é proibido, onde é considerado crime. Polônia, Lituânia, Geórgia, Moldávia, devido a tudo o que sofreram durante os maiores regimes comunistas. Total de mortos pelo comunismo. Primeiro quero citar alguns dos principais nomes do comunismo e maiores responsáveis pelas mortes: Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, Pol Pot, Fidel Castro, entre outros. Estima-se que no total o comunismo tenha matado mais de 100 milhões de pessoas, sendo 65 na China, 20 na União Soviética, 1.700.000, países africanos, 1.500.000, Afeganistão, 1 milhão no leste europeu e também 1 milhão no Vietnã. Na América Latina, cerca de 150.000, entre vários outros. A ideia sobre igualdade de todos é até boa, porém nunca funcionou e não vai funcionar. Para finalizar, assista cenas fortes sobre a matança comunista. Obrigado por assistir esse vídeo um pouco mais sério. Se você gostou, deixe seu like. Lembrando que nós não fazemos parte de nenhum partido e não somos direita nem esquerda. Torcemos para o Brasil dar certo. Portanto, qualquer comentário será bem-vindo. Até a próxima.